Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma norma regulamentadora, tá? Que é uma norma regulamentadora, né? São as NBRs, que a gente escuta falar bastante, que a gente utiliza nos nossos projetos, né? Como a gente usa lá a norma de acessibilidade, NBR 9050. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão na iluminação natural. Então, todas as normas do Brasil, elas são de responsabilidade da ABNT, tá? Então, toda a parte de normalização técnica. Então, essas normas, elas têm o intuito de fornecer a base necessária para o desenvolvimento tecnológico nacional. Então, o que, que é isso, né? Tudo aquilo que é feito tem algum processo, né? Dentro das tecnologias, a gente tem ou a maneira de fazer descrita em uma NBR, ou o resultado que se espera de um determinado produto. Por exemplo, a NBR, que é a norma de desempenho, essa NBR ela é uma norma que ela te mostra como ela espera que uma edificação residencial seja executada, né? Qual que é o resultado final que ela espera daquela edificação. Já tem outras NBRs que ensinam como fazer, por exemplo, uma estrutura de concreto, tá? Que são mais prescritivas. Mas a ideia é que a gente tenha um padrão, né? E que essas NBRs, por mais que elas não tenham, não sejam leis, né? Legislações, no processo judicial elas são levadas em consideração. Então a gente tem como obrigação, os arquitetos e urbanistas, de observar todas as normas que estão relacionadas àquele tipo de projeto que a gente está fazendo. Porém, a gente tem alguns probleminhas, que muitas normas, elas estão muito ultrapassadas. E na área de iluminação, a gente tem bastante norma que está ultrapassada. O que acontece? Para a gente ter a atualização das normas, a gente precisa que profissionais da área eles dediquem o seu tempo voluntariamente ao estudo e criação das normas mais atualizadas, né? Ou até mesmo da atualização das existentes. Então, quando a gente entra lá no site da ABNT e lá no site está alguma norma que está passando por alguma mudança, como por exemplo a norma de saída de emergência, ela está passando por revisão. Lá tem para você se voluntariar, né, para ajudar na revisão da norma. Daí é analisado, né, se você pode ou não ajudar de acordo com a sua formação. Então acaba que por conta disso, muitas normas elas acabam ficando muito defasadas, né, com o passar do tempo, pela falta de atualização ou de criação de uma nova. Por exemplo, a NBR 5181 é uma norma que fala sobre iluminação de túneis. E ela é uma norma de 1976. Eu peguei esse exemplo porque essa é a norma mais antiga nessa área de iluminação. Imaginem, gente, o quanto a iluminação já evoluiu de 1976 para 2020. Quantas coisas novas já surgiram nesse período. E aí, como que uma pessoa que vai fazer uma iluminação de túnel, ela vai utilizar uma norma de 1976, né? Então, isso é um pouco complicado. Porém, a gente já tem algumas, né? Essa é bem específica, né? Mas a gente já tem normas, né, mais voltadas para a arquitetura um pouco mais recentes. Então, dependendo do profissional, um profissional que trabalha mais com iluminação, ele muitas vezes tem que usar as normas internacionais como referência, porque ele não encontra os parâmetros necessários na norma nacional. Então, a ANBR relacionada à iluminação natural é a 15215, tá? É uma das normas relacionadas à iluminação que são que é mais recente, né? E ela fala só de iluminação natural. Antes dela não existia outra sobre iluminação natural. E ela foi publicada, então, em março de 2005. E ela é uma norma que ela é dividida em 4 partes. Então, se vocês pesquisarem no Google lá, NBR 15215,
vocês vão ver que vocês vão encontrar a 15215-1, traço 2, traço 3 e traço 4. São 4 volumes separados. E é uma norma que ela veio, né, para a grande questão da eficiência energética, que é uma preocupação aí, né, da sustentabilidade e tal, que é algo que é mais recente. E aí, então, né, para que a gente consiga ter ambientes iluminados naturalmente, de uma maneira eficiente, a gente tem, né, esses parâmetros nessa NBR. Então, na parte 1 da NBR 15215, ela traz conceitos e definições. Então, toda norma, quando a gente pega lá, ela começa com uma espécie de um glossário, né? Vários termos e seus significados. E a gente tem a NBR 5461, que também é uma NBR mais antiga, agora eu não lembro o ano, mas é uma NBR sobre terminologias, tá? E essa NBR, ela traz termos ali relacionados à luz artificial, e aí essa parte 1 da NBR 15215 seria uma complementação, trazendo a parte de terminologia aplicada à iluminação natural. Então, essa primeira parte é só sobre terminologias. As partes 2 e 3 são duas partes que estabelecem procedimentos estimativos de cálculo de disponibilidade de luz natural. A diferença entre um e outro é que uma é para plano exterior, que é o caso da parte 2, e o outro vocês vão ver que é para plano interior. Então, na parte 2, ele traz o procedimento para cálculo de disponibilidade de luz natural em planos verticais e horizontais no exterior, para 3 tipos de céus, né? Para 3 condições: céu claro, céu encoberto e céu parcialmente encoberto. Céu claro seria um céu sem nuvens. O céu encoberto seria o céu todo nublado, que a gente não vê o sol. E o parcialmente encoberto seria, né, um céu com nuvens, né, mas que a gente consegue ver o sol. Então, é uma referência importante aí para as pesquisas nessa área de iluminação natural. E aí, na parte 3, traz os procedimentos para o cálculo de estimativa de disponibilidade de iluminação natural em interiores. Tá? E aí, a gente vai focar aqui na parte 4, que traz os métodos para verificação experimental das condições de iluminância de ambientes internos. Então, vamos lembrar lá o que são esses dois conceitos: iluminância e luminância. A iluminância é a quantidade de luz que a gente mede em um determinado ponto, né? A densidade de luz que a gente tem. Então, quantos lumens estão chegando por metro quadrado? Que a gente tem a resposta em lux. E a luminância, ela tem relação com a iluminância, é o que faz a gente enxergar, é o que faz com que aquele objeto brilhe e a gente consiga enxergar esse objeto. Então, nessa parte 4, ele traz lá o método de medição, que a gente vai aprender aqui como que é esse processo, e aí os exercícios que vocês têm para fazer estão relacionados a esse método. Então, vocês vão conseguir fazer, né, através desse método aqui, as medições de condição de iluminância e luminância, e isso pode tanto ser feito numa edificação real, né, em loco, como também pode ser feito em uma maquete, né, num modelinho de escala reduzida, não menor da escala 1:40. Aí nessa parte da norma ele fala sobre a recomendação dos instrumentos, né? Então, que tipo de fotômetro, né, com sensor que tem que usar, luxímetros, luminancímetros, que são equipamentos que a gente usa para medir a iluminância e a luminância, que dimensão de sensor a gente tem que usar, né, para medir em loco ou para medir num modelo reduzido. A qualidade dos instrumentos, tá? Então, ele traz, né, toda essa recomendação dos instrumentos que precisam ser utilizados. E aí, então, né, a gente, aqui primeiro vamos falar um pouquinho das medições reais, quando a gente faz a medição em loco. Então, primeira coisa, a gente sempre, quando for medir a iluminância, a gente precisa saber qual é o ponto, né, da tarefa visual.
Então, qual é meu plano de trabalho? Aonde ele está localizado, né? Então, eu vou analisar lá no ambiente, né, esses pontos da tarefa visual. Quando a gente for usar o luxímetro, né, a gente posiciona lá o sensor, né, nivelado certinho. Então, o que seria isso, né? Lá no Suzumar, nós temos os luxímetros, que são aparelhos que a gente tem um sensorzinho que percebe a quantidade de luz, e ele tem, né, acoplado a ele uma parte onde a gente faz a leitura da quantidade de luz que tem ali. Quando a gente vai fazer a medição, a gente coloca ele em cima do plano de trabalho. Então, vamos supor que a gente fosse fazer esse procedimento lá na nossa sala de aula. A gente colocaria o luxímetro sobre a carteira. A gente não ficaria segurando ele na nossa mão, tá? Então, ele tem que ficar certinho, nivelado em cima de um plano. Aí, colocamos lá ele em cima do plano. A gente tem que ter muito cuidado com as sombras, né? Então, geralmente, quando a pessoa vai fazer essa medição, ela vai ter que chegar próximo ali do luxímetro para conseguir enxergar o leitor ali da quantidade de luz para ela fazer a anotação. Mas a gente tem que tomar cuidado para não gerar muita sombra em cima do sensor. Então, muitas vezes, a gente tem a janela vindo lá, né, a luz de uma direção, e a hora que a pessoa vai fazer a leitura, ela entra bem entre a janela e o sensor. Então, isso acaba mudando totalmente a leitura. Ou até mesmo a pessoa vai e coloca a cabeça assim, ó, bem em cima do sensor, e aí isso também acaba fazendo sombra nele e atrapalhando a leitura. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado para não fazer sombra em cima da fotocélula. Posso também fazer as medições com o ambiente ocupado e com o ambiente desocupado, para analisar. É importante sempre esperar a estabilização da fotocélula. O que seria isso? Falei lá que o luxímetro é formado por duas partes, né? A parte que tem o sensor e a parte do leitor. O sensor, ele vai perceber a luz, como se fossem os nossos olhos. E, geralmente, né, o certo é guardar ele fechadinho, com a tampinha. Então, é como se a gente estivesse dormindo lá, com os nossos olhos fechados, no escuro, né? Então, lá tampadinho. E aí, alguém vai lá e acende a luz na nossa cara, né? Isso acontece quando a gente tira a tampa do sensor do luxímetro. E o que acontece com os nossos olhos quando faz isso, né? A gente demora um pouquinho para se acostumar com aquela luz toda. E é a mesma coisa no luxímetro. Então, a gente abre a tampinha dele, deixa ele ali quietinho uns 5 a 10 minutos para ele estabilizar e só depois a gente começa a leitura. Caso a gente não tenha um plano de trabalho já definido, como nesse exemplo que eu falei das carteiras, né, da sala de aula, a gente pode colocar um plano a 0,75 do piso, é o que recomenda a norma, se não tiver o plano de trabalho, tá? É mais ou menos, né, a altura aí média de um plano. E também a gente vai verificar e medir quanto que eu tenho de luminância lá do lado de fora, para eu saber, né, quanto tem lá fora e desse tanto que tem lá fora, quanto está chegando aqui dentro. Então, depois eu vou explicar certinho o procedimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a fazer a nossa medição aqui é calcular o índice do local, que é o K. Vocês vão ver que a gente vai calcular o índice do local, tanto aqui nesse método de iluminação natural, e quando a gente chegar lá em iluminação artificial, nós também vamos fazer o cálculo do índice do recinto, tá? Então, o índice do recinto, ele nos traz uma proporção entre as medidas do local. Então, a gente precisa ter o comprimento, a largura do ambiente e também qual é a distância vertical entre a verga da janela, a parte lá de cima da janela, e o plano de trabalho, tá? Que é a parte mais alta da minha fonte de luz e o meu plano de trabalho. Então, eu preciso saber a diferença entre eles. Então, vamos supor que a verga da minha janela está a 2,80 metros de altura. E o meu plano de trabalho tem 80 centímetros.
Então, o meu H aí seria 2 metros, 2,80 menos os 80 centímetros do plano de trabalho. Beleza? Então, aqui a gente pega os valores e coloca nessa fórmula. Então, eu pego lá o comprimento da sala, vezes a largura dela, dividido por essa distância, que seria a altura da verga da janela do chão, tá? Menos o plano de trabalho, vezes o comprimento mais a largura. Então, prestem atenção que aqui é uma soma, ó, tá? Não é uma multiplicação. Então, aqui multiplica, aqui soma. Então, aqui vai somar primeiro, depois vai multiplicar pela altura e aqui também multiplica e depois divide. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida quanto a essa fórmula, me perguntem aí, mas no microfone de preferência. Explica rapidinho novamente o H, por favor. O H, a gente vai pegar a altura da verga da janela, aquela partezinha mais alta da janela, menos a altura do plano de trabalho. Então, vou dar outro exemplo. Vamos supor que a verga da janela deu 3 metros de altura. Então, do chão até a partezinha de cima da janela deu 3 metros de altura. E a minha mesa, que eu vou usar para plano de trabalho, ela tem 70 centímetros. Eu vou pegar os 3 metros de altura da verga, menos os 70 centímetros da mesa, e vou ter lá que o meu H é 2,30. Beleza? Obrigado, Pro. De nada. Aí, gente, quando vocês calcularem o valor de K, ele vai dar um valor lá, X, né? E aí, com esse valor do K, vocês vão olhar essa tabelinha aqui, tá? Se o K der um valor menor do que 1, a gente vai ter que medir nessa sala no mínimo 9 pontos, tá? Então, a gente vai ter que pegar o luxímetro e medir 9 pontos diferentes da sala. Se o valor do K der igual a 1 e menor do que 2, a gente vai ter que medir 16 pontos da sala. Se o K der igual a 2 e menor do que 3, 25 pontos. E se o K der maior ou igual a 3, 36 pontos. Quanto menor o ambiente, menor vai ser o valor de K, então menos pontos a gente precisa medir. Beleza? Então, aqui, basicamente, vocês vão fazer a continha ali do K, vão ver quanto deu o resultado e vão ver aqui na tabela o número mínimo de pontos que precisam ser medidos, tá? Então, lembrem que é mínimo, tá? Se a gente quiser medir mais ou precisar medir mais, não tem problema. De vez em quando enrola tudo. Então, esse é o mínimo de pontos que vão ser medidos. Então, baseado no valor do K. Tranquilinho, né? Aí, agora, a gente vai distribuir esses pontos que a gente viu ali no ambiente, tá? Então, a gente deve sempre dividir o nosso ambiente em áreas iguais, em formatos próximos ou iguais a um quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar uma malha dentro, a gente vai pegar a planta baixa e vai desenhar uma malha nessa planta. E essa malha, né, cada parte da malha tem que ser mais ou menos proporcional. Pode ser que vai dar igualzinho e pode ser que dê um pouquinho diferente, não tem problema. Então, vamos supor que eu fiz a minha continha ali e o valor de K deu menor do que 1, e aí eu preciso medir 9 pontos na sala. Aí eu fui lá, medi a sala. Essa sala tem, vamos supor lá, 4,5 por 4,5, uma sala quadrada de 4,5 por 4,5. Então, para eu fazer uma malha de 9 quadrados, eu teria 3 por 3 quadrados, certo? E aí, no caso de uma sala de 4,5 por 4,5, a gente conseguiria dividir lá 3 quadradinhos de um lado de 1,5 e 1,5 do outro lado, certo? Então, eu teria uma malhazinha regular e eu conseguiria ter
os 9 pontos ali, que é o mínimo, ok. Mas vamos supor que essa minha sala, ela tem 4,5 por 6. Aí, se eu fizer uma malha de 3 por 3, eu vou ter espaços de 1,5 por 2. E aí fica um pouco longe de um quadrado, né? Aí, o que eu posso fazer? Aumentar um pouquinho o número de pontos para que eu fique com uma malha próxima de um quadrado. Então, daí eu posso fazer uma malha lá, por exemplo, de 3 por 4. Daí ficaria 3 por 4 de 1,5 por 1,5. Só que daí a gente aumentaria para 12 pontos, tá? Então não tem problema se a gente precisar aumentar a quantidade de pontos para que a nossa malha fique próximo de um quadrado. E daí no meio de cada, no centro de cada quadradinho da malha, a gente vai medir a iluminância, vai pegar nosso luxímetro, vai pôr o plano de trabalho lá no meio e vai medir a iluminância naquele ponto. Então ele precisa ser igual a gente está vendo nesse desenho aí, ó, o mais próximo possível de um quadrado. A gente vai dividir a sala e no centro de cada quadrado a gente vai medir a iluminância. Esses quadrados, eles nunca devem ser menores do que 1 metro por 1 metro. Por quê? Eu não devo ter pontos muito próximos da parede, porque os pontos mais próximos da parede ficam mais escurecidos. Então, aqui a gente vai ter no máximo esses 50 centímetros, tá? Então, a gente precisa ter uma malha, né, maior do que 1 metro por 1 metro. Beleza? Que mais? Então, daí vamos só recapitular. Então, a gente fez a continha do K, daí a gente encontrou o valor na tabela de quantos pontos a gente precisa medir. Daí a gente pega a planta baixa, divide ela em uma malha de quadrados. No centro de cada quadrado desse, a gente vai colocar um plano de trabalho e fazer a medição. Então, vamos supor que a gente fizesse isso lá na nossa sala de aula. A gente faria a malha certinho, desenharia na planta baixa, veria as distâncias ali, né, entre os pontos, e aí a gente colocaria uma carteira em cada pontinho desse, colocaria o luxímetro em cima e faria a medição de quanto deu de iluminância em cada um desses pontinhos. Beleza? Se a gente fosse fazer esse mesmo procedimento, só que na maquete, né, na escala reduzida, a gente pode trabalhar com a menor escala, 1 para 40. A gente não precisa fazer compensações no resultado por conta da escala, porém, a gente precisa de um mini sensor, né, proporcional à maquete. Então, no caso, né, de uma maquete na escala 1 para 40, o sensor ele teria 0,5 centímetros de diâmetro, muito pequenininho. Então, para fazer a maquete, a gente precisa que ela represente o mais fiel possível a edificação depois de construída. Então, todas as superfícies que vão ser construídas devem estar presentes. Então, todas as paredes, né, tudo aquilo que for importante ali tem que estar presente. Eu tenho que pensar numa forma de ter acesso ao interior, de eu conseguir colocar o luxímetro lá dentro, o sensor, né, para fazer a medição. As superfícies dessa edificação, elas devem ter uma refletância similar ao das superfícies reais. Então, cores iguais e, se for, né, a questão do brilho, da reflexão do material também tem que ser similar. De preferência, a gente não deve ter vazamentos de luz, né? Então, fazer uma maquete bem bonitinha, feitinha lá, né? Bem coladinha, para não ter esses vazamentos. Se eu tiver obstruções externas, né? Como um vizinho, um muro, algo que vai influenciar na iluminação natural, eu devo também representar isso do lado de fora da minha maquete.
também similar ao real. A abertura tem que ser bem detalhadinha, como ela será depois. E da mesma forma que no real, a gente vai planejar os pontos de medições. Beleza? Então, é o mesmo processo, só que em miniatura daí, representando a edificação como ela seria no real. E aí, para a gente avaliar a iluminação natural, a gente calcula o que a gente chama de contribuição da iluminação natural. Seria a razão entre a iluminação interna e a iluminação externa. E ela vai ser medida em porcentagem. Então, é por conta dessa continha que a gente precisa sempre medir a iluminância externa também. Então, quando eu digo lá que eu tenho uma contribuição de iluminação natural de 5%, isso quer dizer que quando a iluminância do céu for de 10.000 lux, naquele ponto a iluminância interna é de 500 lux, tá? Então, a gente consegue fazer essa medição, né? Chegar a essa continha aqui através da medição do luxímetro. Então, a gente pega o luxímetro, mede no interior lá, num ponto A, mede lá fora, num ponto B, e divide o valor que a gente encontrou na área interna pela área externa. E aí, a gente faz a continha lá, multiplica por 100, vai dar a resposta para a gente em porcentagem. Então, cada tipo de ambiente exige uma quantidade de contribuição de iluminação natural. Então, uma galeria, um estúdio de arte, exige lá uma contribuição de luz natural de 4 a 6%. Uma fábrica, um laboratório, exige 3 a 5%. Um escritório, uma sala de aula, um ginásio, uma cozinha, exige 2%. Uma igreja, uma sala de estar, um hall, um foyer, 1%. Um corredor, um quarto, 0,5%. Então, nós temos diferentes exigências dependendo da atividade que vai acontecer no ambiente. É a mesma coisa na iluminação artificial, tá? Então, aqui no caso seria a contribuição de iluminação natural. E aí, com esses dados todos, vocês vão resolver os exercícios, 2 exercícios que estão no estúdio lá para vocês, tá? Então, tem lá exercício 1, eu acho que tá, e exercício 2. Então, o exercício 1, vou explicar ele primeiro. Vocês têm 4 plantas baixas aqui, e para cada ambiente vocês vão indicar esses 4 pontos, a letra A, B, C e D. Então, na atividade do Classroom, tá lá assim, exercício 1, planta baixa 1, e tem letra A, B, C e D para vocês responderem, tá? Lá eu quero que vocês coloquem só a resposta. Então, a letra A, por exemplo, é para calcular o índice do local. Então, aqui na plantinha da letra A, na plantinha baixa 1, vocês têm lá que essa salinha tem 4 por 4. Ela tem um pé direito de 2,80, que não muda em nada aqui, que eu não sei por que eu coloquei essa medida. O plano de trabalho tem 80 centímetros e a verga da janela tem 2,40 metros. Então, o que importa para a gente? O plano de trabalho e a verga da janela. Então, eu vou pegar lá 2,40 menos 80 centímetros, eu vou ter lá que o meu H é 1,60. Eu vou fazer 4 vezes 4 dividido por 1,60 vezes 4 mais 4. E vou achar o valor do K. Aí vocês vão lá no Classroom e vão responder na atividade lá no formulário quanto que deu o valor do K na letra A. Depois vocês vão pegar o valor que deu o K e vão lá na tabelinha e vão achar a quantidade mínima de pontos a serem medidos, tá? De acordo com a tabela. Então, vamos supor lá que o valor deu 0,6. Aí, eu vou ter que medir 9 pontos aqui na letra B. Então, na letra A, eu ponho 0,6, na letra B, eu ponho 9, tá? É só uma suposição, tá, gente? Não é a resposta. A letra C. Aí, na letra C, eu vou fazer a divisão da malha. Então, vamos supor aqui que deu 9. Eu vou dividir aqui em 9 quadrados. Vai dar certo, porque o ambiente é quadrado.
E aí, na letra C, eu vou ver lá que a quantidade de pontos a serem medidos com a distribuição da malha também é 9. Ok, coloco 9, resposta, beleza. Nos que são mais retangulares, provavelmente vocês vão ter que aumentar a quantidade de pontos. Aí, vamos supor lá que seria esse ambiente aqui, e eu vou ter que medir 12 pontos ou 14 pontos. Aí, eu vou colocar na letra C quantos eu vou medir. E vou colocar a dimensão da malha. Então, minha malha vai ter 1,5 por 1,5, ela vai ter 1,20 por 1,30. Não tem problema se for perto de um quadrado, tá, gente? Não precisa ser um quadrado perfeito se não der. Então, pode ser que dê lá 1 por 1,25, ou 1,5 por 1,65, 1,70 por 1,85, tá? Então, pode dar um pouquinho diferente. E aí vocês vão fazer esse processo para as 4 plantas, tá? Vão responder a letra A, B, C e D para as 4 plantas. Daí aqui embaixo de cada uma das plantas tem os dados, aqui na plantinha tem a medida. Então a planta 2 lá tem 10 por 5, a 3 tem 9 por 6 e a 4 tem 5 por 8. E aqui embaixo tem o plano de trabalho, vejam que ele está variando, em alguns é 80, aqui é 80, 75, 80 e 70. E a verga da janela também tem medidas diferentes, 2,40, 4, 2,60 e 3. Beleza? Então esse é o exercício 1. Então eu só quero as respostas lá no Classroom, no formulário. Não precisa colocar a resolução. Entendido? E aí o exercício 2. Aqui no exercício 2, eu já desenhei uma planta, que seria o processo seguinte ao exercício 1. Então, eu desenhei essa planta, ela já está dividida em uma malha, em quadrados, e ela já foi feita a medição de todos os pontos. Aqui eu tentei ser mais ou menos fiel ao que seria uma resposta em loco, né? Então, a gente tem as áreas mais próximas à janela, as áreas com a maior quantidade de luz, tá? E aí vai diminuindo conforme a gente se afasta da janela, seria a desuniformidade. As áreas mais próximas às paredes, elas também são mais escurecidas do que as áreas centrais. Então, aqui está simulando como se a gente tivesse feito uma medição em loco. Tá? Então, eu medi aqui, ó, do ponto 1 até o ponto 24, e a gente tem ali a quantidade de lux em cada um dos pontos, no meio dessa malha aqui. O que vocês vão fazer nesse exercício? Na letra A, vocês vão escolher 4 pontos desses aqui e vão calcular a contribuição de iluminação natural de cada um deles. Então, vamos supor lá, eu vou escolher o ponto 12, tá? 315 lux. Aqui embaixo, ó, tá dizendo considerar a iluminância externa de 9.500. O que eu vou fazer? Contribuição de iluminação natural vai ser 315 dividido por 9.500, vai me dar um valor lá em porcentagem, tá? Vocês vão responder lá no formulário o ponto que vocês escolheram, P12, tantos por cento, ok? Para eu saber qual ponto que vocês escolheram. Aí lá tá, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e quarto ponto. Então é só escrever P10, tantos por cento, P17, tantos por cento. Qual vocês escolherem para calcular. Então, 4 pontos desses. E por último, vocês vão calcular a iluminância média da sala. Como que calcula a iluminância média da sala? A gente soma o valor da iluminância de todos os pontos e divide pela quantidade de pontos. A gente vai somar tudo aqui e dividir por 24, que é a quantidade de pontos que a gente tem. E a gente vai achar a média simples aí da iluminância da sala. Beleza? Uma curiosidade aqui, quando a gente acha a iluminância média da sala, a gente nunca pode ter um ponto que seja muito diferente da iluminância média. Então, vamos supor que minha média deu 500 lux. Aí, eu vou fazer uma continha de 70% de 500 lux, que seria 350. Nenhum dos pontos que eu medi da sala
deve ter menos do que 350 lux. Por quê? Se algum ponto tiver menos do que 350 lux, a sala está muito desuniforme. Tem pontos muito escuros e pontos muito claros. Tá? Então, a gente também tem que fazer essa análise para ver essa questão da desuniformidade. Então, isso aqui não está no exercício, tá? Só estou explicando para vocês essa questão. Então, a gente acha a média e os pontos não podem ser menores, nenhum ponto deve ser menor do que 70% da média, para a gente ter uma iluminação uniforme. Uniforme não, né? Porque a janela traz uma iluminação desuniforme, mas que não traga tantos prejuízos, né, na questão da iluminação natural. Bom, gente, então é isso. Agora, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Pro, você pode explicar rapidinho só como é que faz a C da atividade 1, que é a quantidade lá dos quadrados? Eu não sei se eu entendi direito. Vamos pegar aqui essa daqui, ó, 10 por 5, tá? Vamos supor que a gente tivesse que dividir essa planta aqui em 25 pontos, tá? É um chute também, não estou dizendo que essa é a resposta. 25 pontos, a gente teria lá uma malha de 5 por 5, seria a única, né, única multiplicação ali que daria 25 pontos, né? Só que se a gente dividir aqui por 5 e aqui por 5, a gente vai ter aqui 1, 1, e aqui 2, 2, 2, 2. Então, 2 por 1 não é nem perto de um quadrado, né? É bem retangular. Então, a gente vai ter que pensar numa malha um pouquinho diferente. Então, se não deu certo 25, 26 é meio difícil, né? Só 2 vezes 13 que vai dar 26. Vou para o 27, né? 3 vezes 9, 27. Daí eu vou dividir lá 5 dividido por 3, dá 1,67. E 10 dividido por 9 dá 1,11. Ainda está um pouquinho distante, né? 28 pontos daria para a gente fazer uma malha de 4 por 7, né? Então, eu dividiria lá 5 dividido por 4, daria 1,25. E 10 dividido por 4 daria... 10 dividido por 7 daria 1,42. Já está bem pertinho. 1,40 por 1,25 já vai ficar bem pertinho de um quadrado. Então, 28 pontos seriam a resposta da letra C. Na letra B, a resposta seria 25. Na letra C, a resposta seria 28. Então, eu tive que aumentar um pouquinho a quantidade de pontos para que eu conseguisse desenhar uma malha que ficasse próxima de um quadrado. Deu para entender? Agora sim, Pro, obrigado. De nada. Professora, essa aula e a aula de conforto ergonômico, você vai postar quando? O vídeo?